Pedir aos irmãos colocar a projeção, tema, pode clicar mais uma vez? Talvez esteja muito escuro, você não consiga ver. Todos conseguem ver ali? Uma criança segurando um espelho? Essa imagem traz uma grande mensagem. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, teve um deles que ganhou uma mensagem como essa, da escola. Hoje eu tenho os 3 filhos, né? O mais velho fará agora 40 anos, do meio 35 e o caçula com 30 anos. O meu caçulinha tem 30 anos. Mas quando eles eram pequenininhos, eles receberam da escola algo falando sobre que os pais são o espelho para os filhos. E nós temos que entender isso, porque ser pai é um grande privilégio. Amém? Amém aos pais. Quantos pais temos aqui? Levante a mão. Pais. É um grande privilégio? Amém? Mas é também uma grande responsabilidade. Privilégio, sempre quando vem um privilégio, pode olhar que tem uma responsabilidade atrás, caminhando junto com esse privilégio. Eu diria para vocês que nós podemos ver uma infinidade de livros acerca do assunto, como ser um pai, como agir como pai, mas nós só aprendemos mesmo a ser pai na prática, no dia a dia. Nós podemos criar 10 filhos, mas todos eles são diferentes, eles recebem o mesmo alimento, mesma educação. Uma vez uma pessoa falando acerca dos filhos, falou que nem os dedos das mãos são iguais, é a mesma mão. É a mesma coisa, você tem 5 filhos, nem todos vão ser iguais, vão receber a mesma educação, a mesma alimentação, mas é difícil você tê-los de forma igual. Mas enquanto são pequenininhos, é maravilhoso, porque você leva ele onde você quiser. Você fala, eles atendem, obedecem, alguns nem tanto, mas quando crescem, começa a se socializar, e quando a criança começa a se socializar, ou seja, ir lá fora, a primeira base da sociedade é o lar. Mas quando eles começam a ter as amizades lá fora, vem com coisas para dentro do nosso lar que muitas vezes nós não ensinamos essas crianças. Então, eu diria para vocês que é de fato um grande privilégio, mas é também um grande desafio e uma grande responsabilidade. Muitos pais hoje passam com louvor essa tarefa de ser pais, conseguem ser muito um bom pai, excelente pai em todas as áreas, mas infelizmente nem todos, alguns falham nessa área de educação com os filhos. Se eu for relatar aqui para vocês a questão do meu pai, eu diria para vocês que ele falhou em muitas áreas da educação dos filhos, dos 5 filhos que ele teve. Foi 6, um faleceu quando nasceu, mas ele teve muitas falhas. E eu diria para vocês, dentro desse tema da mensagem, pais, um espelho para os filhos, muitas coisas eu não poderia espelhar do meu pai, que seria ruim para a minha vida e para os meus filhos também. Mas algumas coisas que ele teve, que ele refletiu, eu pude trazer para a minha vida. Então, o pai tem essa responsabilidade de ser para o seu filho um espelho. E nós olhando para a palavra de Deus, nós podemos entender que na palavra de Deus, quando nós olhamos, nós podemos ver na Bíblia vários pais que foram grandes homens de Deus. Quando olhamos lá para Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, entre outros, nós podemos ver que cada um deles foram exemplos em alguma área que todos nós podemos buscar. Quantos não queria ter aqui a fé de Abraão, a coragem de Davi, ou a sabedoria de Salomão? Todos nós gostaríamos de ter. Mas, no entanto, cada um deles falharam em uma das principais áreas da vida, que é na educação dos filhos. Olhando para a vida de Abraão, ele falhou, Jacó falhou, Isaac, Davi, então, nem se fala, né? Como ele falhou na educação dos filhos. É uma tarefa muito árdua. E tem uma frase que eu coloquei na projeção, que diz: nenhum sucesso fora de casa compensa a derrota dentro do lar. Vocês acreditam nisso? É uma verdade ou não é?
Nenhum sucesso fora de casa compensa a derrota dentro do nosso lar. Nós podemos ser o melhor lá fora, ter muito dinheiro, ganhar muito, ser uma pessoa de renome, escritor, famoso, cantor, seja o que for. Mas dentro de casa, estando derrotado, não vale a pena. Tem muitos pais que dariam o mundo inteiro para ter um filho nesse momento com eles. Ter um momento de carinho, de abraço, de presença. Muitos pais gostariam de ter isso, mas não conseguem. Porque não foram um espelho para os seus filhos. Ganharam grandes batalhas lá fora e fracassaram dentro do lar. A pergunta que eu faço nessa manhã, para nós podermos refletir como pais e como filhos também, como você tem sido como pai? Tem sido um espelho para o seu filho? Ou você que é filho, como você tem visto, como você tem vivido com o seu pai? Você consegue ver nele um reflexo de integridade, de presença, de amor? Então nós temos que refletir nessa mensagem sobre o que Deus tem a nos dizer acerca de sermos exemplos para os nossos filhos. O que Deus fala acerca disso? Lá em Deuteronômio, capítulo 6, vou pedir para os irmãos passar a projeção e colocar os versículos aí na projeção. Em Deuteronômio, capítulo 6, enquanto você vai procurando na sua Bíblia aí, nós temos esse texto, ele nos leva a pensar que a principal herança que um pai deve deixar para os seus filhos e netos é o bom exemplo de ser um servo do Senhor, que pratica e transmite os seus ensinos. Nós vamos ler esse texto de Deuteronômio, capítulo 6. Nós leremos do versículo 1 a 9, depois vamos voltar ali para a projeção. Eu quero fazer aplicação em 2 versículos desse capítulo. Diz assim, Deuteronômio 6, versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra em que passais para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Versículo 3: Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e tuas portas. Nesse texto nós temos aqui o ouvir, o amar, o guardar, vários verbos, o ensinar, o andar e o marcar. Verbos que nós devemos praticar no gerúndio, ou seja, sempre andando, falando, ensinando, vivendo, marcando a vida dos nossos filhos. De que forma temos marcado, pais, a vida dos nossos filhos? É uma boa reflexão. De que forma temos marcado a vida dos nossos filhos? Se nós olharmos para esse texto aqui, eu quero pedir para os irmãos voltar para a projeção. O primeiro versículo, 6:1, pode passar, isso mesmo. Diz ali, diz o texto ali, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que Deus mandou, que o Senhor mandou, para que se ensinasse, para que os cumprisses na terra em que passais para possuir. Ou seja, o povo israelita estava ali, todos estavam para possuir a terra, mas para que tudo corresse bem, eles deveriam cumprir os mandamentos, os estatutos e os juízos de Deus, que Deus havia mandado. Eles estavam já para caminho ali, para caminhar para a terra prometida, e Deus falou, olha, se vocês querem ter sucesso,
cumpram os meus mandamentos. Vamos fazer uma aplicação para o nosso dia? Dentro desse privilégio de ser pai, para que tudo possa correr bem, nós temos que cumprir os mandamentos de Deus. A Bíblia, nós cremos, é o manual de Deus para as nossas vidas, em todas as áreas, não somente como pais, mas como mães, como filhos, como servos, como empregados, como patrões. Tudo nós encontramos na Bíblia, o manual de Deus. Para que possamos ter sucesso em nossas vidas, devemos agir conforme esse versículo diz ali. Nós queremos ter casa e fazer dessa casa um lar, mas muitas vezes nós possuímos uma casa, mas não temos um lar ali. Não temos a comunhão com os nossos filhos, com nossas esposas e esposos. Então é importante refletir nessa verdade. De que forma nós devemos olhar, diz o versículo ali, no versículo 2, vamos passar para o próximo texto. De que forma nós devemos olhar para esses mandamentos de Deus? Olha o que diz o versículo 2: para que temas ao Senhor teu Deus. Ou seja, devemos olhar para os mandamentos de Deus com temor. Sabe aquele temor, aquele receio, aquele medo de pisar na bola, de fazer algo que não deveria fazer, porque Deus mandou, Deus ordenou, e eu temo ao Senhor com alegria, não porque eu tenho medo dele, mas porque eu quero fazer o melhor para ele. É dessa forma que nós devemos olhar para esse versículo. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que hoje te ordeno. Agora vem o espelho para os filhos. Tu, começa comigo, e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam o quê? Prolongados. É o que diz o versículo. Então nós temos uma grande responsabilidade como pai. Primeiramente, temer a Deus, ter Deus no coração. Depois que nós temos o Deus no coração, de forma que nós respeitamos e entendemos a sua palavra, nós devemos transmitir esse temor ao nosso filho. Um pai sem temor a Deus, o que vai transmitir? Qual que vai ser o espelho que ele vai transmitir para o filho? E o texto está muito claro: tu e teu filho e o filho do teu filho. Isso é maravilhoso, ver como a palavra de Deus é completa. Ela não fala só para mim. Não pense que é só você que vai receber a Cristo como Salvador e ficar só para você. Não, você tem que transmitir essa verdade para o seu filho também. E o seu filho transmite para o seu filho. E assim vai de geração em geração. Nós entendemos que o ensino eficaz, ele deve ser respaldado principalmente pelo exemplo. O exemplo é a melhor, eu diria para vocês que é a principal forma de ensinar. É ou não é? O exemplo é a principal forma de ensinar. Por isso nós podemos dizer que os pais são como um espelho para os filhos. Pode ter certeza, quando você está em qualquer entidade, ou igreja, ou no trabalho, ou dentro da própria casa, você está sendo avaliado por aquilo que você faz, não por aquilo que você diz. É verdade, não é? Tem muitas vezes as pessoas falam tanto, mas tem aquela frase que diz: aquilo que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Já ouviram essa frase? Às vezes a pessoa fala tão bonito, mas ele faz coisas que não deveriam fazer. E aquilo deixa as pessoas muito... Olha, você não está refletindo aquilo que você está falando. Então, que nossos lábios falem aquilo que nós fazemos. É a reflexão que nós podemos encontrar nesse texto aqui. O melhor ensino se dá através do exemplo. E a pergunta é: como nós temos sido para os nossos filhos? Temos sido um espelho? Essa mensagem que eu estou pregando nessa manhã, eu trouxe ela em 2016. Já fazem 5 anos atrás. E quando eu preguei essa mensagem, eu falei: um dia eu vou voltar a falar sobre ela. E nesses 5 anos que se passaram, muitos pais que eu conheci não foram bons espelhos para os seus filhos. Em 5 anos. Perderam os filhos por muitas situações de errados que fizeram, ou os filhos também erraram. Muitos estão mais sólidos no seu relacionamento com os filhos, 2016 para 2021.
Muitos levaram os filhos à perdição, outros trouxeram os filhos para Deus. Mas como que é, aqui uma pergunta que eu faço, até para nós refletirmos, até coloquei na imagem ali, como que é o espelho? Nós vamos olhar para o espelho, a figura do espelho. Vamos lá para a imagem. Como que é o espelho? Pode passar a imagem lá, fazendo um favor. O espelho, ele não fala, ele apenas demonstra. Vocês que vieram hoje pela manhã, principalmente as mulheres, né, devem ter olhado para o espelho, né? Olharam ou não? Vocês tentaram mudar alguma coisa? O espelho mudou alguma coisa na sua fisionomia? Não, né? Ele não fala, ele apenas demonstra. Não tem como você enganar. Espelho, espelho meu. Não tem como nos tornar diferente olhando para o espelho. Então, o espelho não fala, ele apenas demonstra. O pai, ele deve demonstrar, não falar. Filho, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não é isso? Não. Faça o que eu faço. O que eu estou dizendo é nas entrelinhas. Então, o espelho, ele demonstra, mas também o espelho, eu coloquei 3 ali, o espelho não discursa na projeção, ele reflete a imagem, não fica discursando, ele somente reflete. Você fica na frente do espelho, ele não vai ficar discursando, olha, você está bonita hoje, tem que melhorar aqui, tirar essa ruga aqui, passar, não, ele não fica discursando. Assim também, o pai, ele não fica discursando, dando uma lição de moral para o seu filho, ele apenas, conforme diz ali, ele reflete a imagem. Filho, olha, procure imitar as minhas atitudes. Esse é o pai que teme ao Senhor, conforme Deuteronômio, que anda no caminho do Senhor. Mas também, outro detalhe do espelho, que é uma grande verdade, que não tem como mudar, o espelho, ele não fica brigando, gritando com a pessoa que nele se contempla. O espelho apenas mostra. E o bom pai não fica brigando, não fica gritando com a pessoa que está contemplando a ele, o filho. Brigando não significa, ou gritando não significa deixar de disciplinar o nosso filho. Quando o nosso filho erra, nós devemos disciplinar conforme, nós vamos ver mais à frente, o Senhor ordena. Isso é ser um bom espelho. Hoje muitos pais gritam, ficam nervosos, discutem, brigam com seus filhos, e é comum apenas exigirem, cobrarem, ditarem regras e leis. Mas o espelho não faz tudo isso. O espelho apenas, conforme nós vimos lá, ele demonstra, ele reflete, ele apenas mostra. Muitos pais são moralistas aos seus filhos, mas ele mesmo não é. Ele fala para os seus filhos não fazer tal coisa, mas eles mesmos fazem. O filho uma vez perguntou para o pai, mas pai, por que você fica até altas horas da madrugada vendo televisão? Eu posso, porque eu posso. Mas o filho, mas eu não posso ficar, não, eu posso fazer isso, porque eu tenho idade para isso. Às vezes o pai está bebendo, eu posso beber porque eu tenho idade para isso, eu posso fumar porque... Não, não é isso. Isso não é um bom exemplo para o filho. Eu posso ver tais imagens na internet porque eu tenho maturidade, porque eu não vou me contaminar. Também não é. Não é um bom exemplo que nós estaremos dando para os nossos filhos. Então, nós devemos dar bons exemplos, devemos ser como espelho. E o espelho, ele apenas reflete, ele apenas mostra. E como o espelho, eu fiz aqui algumas relações como espelho. Olha só que interessante. Como o espelho, o sal não alardeia a sua função, apenas demonstra o seu poder. Se você colocar sal demais na comida, vai demonstrar o poder do sal ou não? Assim também é o espelho. Ele não fica alardeando a função, ele apenas demonstra o poder. O espelho vai mostrar o que ele realmente é. O espelho, como o espelho, a luz não faz barulho, apenas aponta o caminho. Se você olhar bem para o espelho, você vai ver que tem uma ruguinha que tem que tirar ali, um cisco, né? Hoje nós não podemos mais assoprar os olhos dos nossos irmãos que estão com cisco no olho, né? Porque por causa da pandemia. Mas você pode falar, você está com cisco no olho, tem que tirar. Mas só olha no espelho e você consegue ver se tem algum problema. Como espelho, outra relação do espelho, como espelho, o perfume não toca trombeta, mas deixa a sua influência. Assim também o espelho. Quando nós saímos de casa hoje pela manhã, com certeza todos aqui olharam para o espelho.
E falaram, agora posso ir com essa roupa, posso ir com essa maquiagem, posso ir com esse cabelo. Aí vou. É influência. O espelho me influenciou a sair de casa desse jeito. Alguém não olhou para o espelho hoje? Todos olhamos, né? Com certeza. Então, os pais são o espelho. E por isso deve, pelo exemplo, evidenciar o estilo de vida que os seus filhos devem seguir. E o próximo texto que você vê na projeção ali, Provérbios 22, 6. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É o que diz Provérbios 22, 6. Ensine a criança no caminho em que deve andar. Eu quero frisar ali a palavra no caminho. Os pais não devem ensinar os filhos, os pais devem ensinar os filhos não o caminho que eles querem andar. Filho, você quer esse caminho, então eu vou ensinar você a andar nesse caminho. Não é o que o versículo está falando, não é para ensinar o filho no caminho que eles querem andar. Tem pais que falam, já que você está tomando essa decisão, meu filho, então vai, eu vou te mostrar como é que é esse caminho é errado, mas já que você quer isso, você está tomando essa decisão, não é no caminho que os filhos devem andar, e nem o caminho que os pais querem que os filhos andem. Isso é muito interessante, porque às vezes o pai fala, eu sou profissional de determinada área, você vai ser exatamente como eu. Minha esposa, os pais dela queriam que ela fosse freira. Graças a Deus que não foi. Mas os pais queriam que ela fosse freira. Até que ela saiu do convento, 2 anos no convento, foi para casa, e a mãe não queria mais a filha em casa, porque você decepcionou, você não é mais minha filha. 2 anos no convento, ela, não é isso para mim, mãe. A Madre Superiora falou que eu tinha outra vocação, e Deus tem outro chamado para mim. Aí até que ela me conheceu, graças a Deus. Mas é assim, às vezes, o que o versículo está falando, não é para ensinar os filhos o caminho que ele deve andar, nem o caminho que nós queremos que eles andem, mas no caminho em que eles devem andar. E qual é o caminho que os filhos devem andar? No mesmo que nós andamos, no temor do Senhor. Deuteronômio é muito claro, tenha o temor do Senhor, tenha no teu coração os mandamentos de Deus. Aí quando você tem isso no seu coração, você deve fazer o quê? Ensinar os seus filhos. E tem muitos pais que ensinam os filhos de modo errado, no caminho errado, e por esse motivo estão copiando o pai de forma errada. Os pais foram espelho para os filhos. Então nós temos, como eu falei no início da mensagem, ser pai é um grande privilégio, mas é também uma grande responsabilidade. E nós olhamos aqui para a palavra de Deus, como que é o espelho? Mais uma reflexão acerca do espelho. O espelho deve ser limpo, mais uma imagem que tem ali. O espelho deve ser limpo. O espelho não pode refletir nenhuma imagem se ele estiver embaçado ou sujo. Essa imagem que nós estamos vendo? Não consegue. Você consegue se ver no espelho quando você toma banho, chuveiro bem quente, fica embaçado, você consegue ver? Você tem que limpar. E pensando nesse limpar, me veio à mente o Provérbios 20, versículo 7. O justo anda na sua integridade, felizes são os filhos depois dele. Isso não é limpar? Quando nossos filhos são felizes depois da nossa partida, ou enquanto nós estamos vivos, isso é bom. A gente tem uma vida, digamos, olhando para os nossos filhos, olham para nós e falam, poxa, eu me orgulho de ter um pai como você. Isso é bênção, você ouvir isso do filho. Pai, eu copiei, eu sou como você, pai. Isso é muito bom. Eu já tenho os 3 filhos, e um deles tem falado isso para mim. E os outros 2 não expressam, mas eles retratam também. Um deles, o caçula, falou, olha, falou mal do meu pai, é falar mal de mim também, eu não gosto disso. O caçula falou isso recentemente. E o do meio copiou algumas atitudes que eu faço, algumas criatividades que eu tenho feito lá em casa, algumas coisas que eu faço, o do meio está fazendo também, está no mesmo caminho. Então, se eu partir, eu sei para quem eu vou deixar as minhas ferramentas lá em casa. É verdade, mas eu tenho pregado nas mensagens aqui, falo, nós temos que falar o que de fato é. Sabe por que muitos pais, às vezes, deixam herança para cachorro?
para a entidade. Sabe por que acontece isso? Porque os filhos não valorizaram aquilo que os pais tinham. É a verdade. Às vezes os pais se matam para construir um lar, para educar os filhos na disciplina. E os filhos não estão nem aí para o que o pai está fazendo. Aí os pais deixam a herança lá, deixei minha herança para uma instituição X. E o filho? Não, o filho nunca pensou, nunca se preocupou no que o pai estava fazendo. Desde que o pai estivesse alimentando a casa dele, ele estaria bem. Vocês entendem isso? Está bem claro isso, irmãos? Valorizar os nossos pais, daquilo que eles fazem, como que ele tem trazido o alimento para dentro de casa. Ele tem trabalhado, ele tem se esforçado, ele tem granjeado. Tem pais, hoje tem filhos que estão brigando pela herança do pai, ainda vivo. O pai tem lá 2, 3 apartamentos, os filhos estão brigando, não, aquele apartamento vai ser meu. E os pais estão vivos ainda, os pais não têm autonomia. Gente, isso não pode. Faz como o filho pródigo fez: pai, dê a parte da herança que eu tenho. O pai estava vivo ainda quando o filho pródigo pegou a herança, né? E se foi. Irmãos, estou passando do horário, tá? Nós temos até as 11h30, mas vamos caminhar um pouquinho. Hoje é um dia que temos esse momento de falar sobre os pais. Mas é interessante notar isso, a importância de valorizar aquilo que nós fazemos e os filhos valorizar aquilo que os pais fazem também. E o justo anda na sua integridade, felizes são os filhos depois dele. A falta de integridade de muitos pais tem levado muitos filhos à ruína. Essa é a grande verdade. Levam os filhos à ruína. Teve um tempo atrás que uma membro da igreja que compartilhou que quando ela era criança, ela estava no carro junto com seus pais, ela sentada no banco de trás, e o pai dela passou da velocidade na estrada. Aí lá na frente o agente de trânsito parou, o pai dela, dessa menina. Aí ele parou o carro aqui, e o agente lá atrás, e ela olhando pelo vidro traseiro do carro. E o pai tentando justificar o excesso de velocidade. E ela ficou olhando aquela cena, e quando o pai voltou, ele falou para a filha: olha, ele me multou, e eu realmente reconheci que estava errado. Geralmente, muitos fazem diferente, vai molhar a mão do agente, né? Vai dar um suborno. Aí chega para a filha: eu dei lá 100 para ele, já estou livre. Aí é um bom exemplo? Não é. É um espelho que está sujo, que precisa ser limpo. Então, quando nós olhamos para isso, essa falta de integridade mancha a vida dos nossos filhos. Então, que nós possamos ser pais, que possamos refletir isso na vida dos nossos filhos. Quando os pais agem de forma imprudente, deixando de dar bons exemplos, significa que o espelho deixou de refletir, ele está sujo. É preciso limpá-lo. Você, pai, aqui uma colocação, uma pergunta: já pediu perdão ao seu filho pelo seu erro? Fez algo de errado, eu fiz algo que não deveria fazer, filho, eu vou pedir perdão, e peço perdão a você. Pedir perdão não é sinal de fraqueza. Fraqueza é agir com falta de integridade. Pense assim, pais. Tem pais que nunca falam para o filho: filho, me perdoe porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Tem pais que não têm essa coragem, mas é obrigação de fazer isso. Mostra que você é um ser humano e que você também é factível de erro, quando você fala para o seu filho dessa forma. Então, isso é integridade. Integridade não é uma ausência de falhas, é a presença de brechas, é você deixar ter brechas na sua vida. Nós podemos falhar, mas somos íntegros quando nós falamos que falhamos. Mais uma reflexão acerca do espelho. Tem mais duas aqui. Como é o espelho? O espelho deve ser plano. Essa imagem foi tirada do Google. É uma imagem da escultura de Boston. Ela está com um espelho redondo, que quando a pessoa se aproxima, quanto mais a pessoa se aproxima, mais distorcida fica a imagem. Então, qualquer curva na face do espelho deforma a imagem que ele reflete. Para que as imagens possam ser perfeitas, é necessário que o vídeo esteja plano, polido. Se estiver distorcido, a gente não vai conseguir ver bem a imagem. O que é a superfície plana? É uma aplicação que eu faço.
o que uma superfície plana é para o espelho, a retidão é para os pais. Se não houver retidão na vida dos pais, os filhos contemplarão neles uma imagem distorcida e deformada. Não é verdade? Então, quando o pai não tem retidão, não tem integridade, o filho está olhando para o pai uma imagem distorcida, uma imagem que não condiz com aquilo que ele deveria copiar. A hipocrisia, a falta de aquela fachada, a falsa fachada, a máscara dos pais, são uma tragédia na vida dos filhos. Nós pais não podemos falar uma coisa e vivermos outra. Por esse motivo eu coloquei um outro texto, Efésios 6, versículo 4. Tem essa projeção? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Essa é a recomendação de Deus. Essa semana eu conversei com um pai que estava preocupado em de que forma estava tratando, cuidando, educando seu filho. Aí eu falei algo muito interessante que me veio à mente naquele momento, que todas as vezes que eu vou dar um discipulado para uma família em que tem filhos, a gente consegue perceber, acompanhando o casal, como aquele filho é tratado com seus pais, como seus pais têm educado. Às vezes os filhos ficam tão calados, tão quietos, que eles não conseguem expressar. Nessa visita não, é diferente. O filho está fazendo exatamente como o pai faz. Faz perguntas na mesma sabedoria do pai. Isso é um espelho. Eu elogiei, é realmente muito bom isso. Quando você tem pessoas, pais, criando filhos fora dessa admoestação, fora dessa disciplina do Senhor, os filhos ficam muito ressabiados, envergonhados, tristes. É ou não é verdade? Tem uma história que diz que um pastor estava acompanhando um casal no discipulado, quando estava falando sobre o discipulado, os pais falavam: filho, não fica aqui, vai para lá, filho, vai para lá. E começava a brigar com o filho, para o filho não ficar próximo da mesa. E toda vez que o filho aproximava, queria falar alguma coisa, ele falava: não fique. Aí na hora da refeição, os pais chamaram o filho para poder comer também. Aí o filho orou: Deus abençoe esse alimento na presença dos meus inimigos. Ou seja, os pais estavam sendo inimigos dos filhos naquele momento. Às vezes, nós temos que entender, pais, olha só, pais, eu tenho 3, eu gostaria de ter acertado com os 3 em 100%, mas eu não acertei com os 3, não consegui acertar em 100%. Mas um deles eu consegui transmitir algo que que eles têm copiado, os outros 2 têm copiado também algo de mim. Mas é interessante que quando você, pai, está fazendo algo no seu trabalho, tá? E está trabalhando ali, e o filho chega perto, o que você faz? Vai para longe? Não, ensina o filho o que você está fazendo. Esses dias um pai falou que foi fazer um trabalho, e levou a filha e colocou dentro da caixa d'água para ajudar a limpar. Eu achei tão engraçado isso, é exploração de menor, né? Ele foi limpar a caixa d'água, daí pegou a filhinha, como ele não alcançava, pegou a filhinha e colocou dentro da caixa d'água, na caixa d'água, e pediu para a filha limpar ali dentro. A filha já aprendeu a lição. Gente, hoje você fazer isso com o filho, né? Ou pedir para o filho capinar, ou fazer um enxado, é exploração. Gente, não é. É ensinar o filho a trabalhar. Não é só dar o peixe, é ajudar, ensinar ele a pescar também. Essa é a verdade acerca da palavra de Deus. Vós, filhos, não provoquei vossos filhos a ira, mas criais na disciplina e admoestação do Senhor. A pergunta que eu faço no versículo 4, Efésios 6, como nós estamos educando o nosso filho? Em Colossenses 3:21, que é o próximo versículo que está na projeção, diz: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem o quê? Desanimados. Não podemos exigir um comportamento dos nossos filhos e revelar em nossas atitudes uma contradição em relação ao que estamos ensinando. Uma das formas mais terríveis de irritarmos os nossos filhos, isso eu posso ver e tenho presenciado, é tratar mal a mãe deles. Uma das piores formas e mais terríveis é você tratar mal a mãe dos seus filhos.
Porque os filhos olham para aquele momento em que o pai está tratando mal a mãe e fala: poxa, eu não quero ter um casamento assim. Eu não quero um dia, sabe, ter um filho e... Ou, às vezes, o filho acaba copiando o pai naquela atitude também. Quantos feminicídios aconteceram nesse período de pandemia? Quantas agressões acontecem, né? Porque, geralmente, os pais agem de forma errada para com a mãe dos filhos. E isso deixa o filho irritado, deixa o filho desanimado. Isso realmente é algo que nós não devemos ter em nossas vidas, como servos de Deus. Se todos hoje estamos ouvindo a palavra de Deus, e se porventura algum de nós erramos nessa área de termos desanimado nosso filho, de ter irritado nosso filho, a Bíblia é tão maravilhosa que diz que a misericórdia do Senhor se estende, se renova a cada manhã. Hoje é o dia de fazer diferente. Fazer diferente. Ligar para o nosso filho, pedir perdão para ele. Ou o filho ligar para o pai, pedir perdão para o pai, telefonar ou visitar. Se o pai já partiu, ore para que Deus traga no seu coração boas lembranças. Essa semana eu atendi uma pessoa, não é membro da igreja, que tentou suicídio. Nessa segunda-feira, uma jovem tentou suicídio e o motivo pelo qual ela queria se suicidar. Há 5 meses atrás ela contraiu o Covid e passou para o pai, e o pai entrou em óbito. Imagina a dor no coração dessa pessoa. Aí o sentimento de culpa pesa no coração. Aí você tem que entrar com a palavra de Deus, oração e palavra, né? Dizendo que a Bíblia diz que os nossos dias estão contados. O salmista Davi fala isso no Salmo 136, né? 139, Salmo 139, versículo 16. Os meus dias estão contados no teu livro, sem que nenhum deles ainda havia existido. Então Deus sabe exatamente o dia e a hora que nós vamos partir. Agora, a forma com que nós vamos partir, nós não sabemos. Pode ser que alguns vão de Covid, alguns vão de velhice, quero ir bem longe, né? Mais de 100 anos, e que seja sem dor. Todos nós queremos isso, né? Dormindo. Teve uma membro da igreja que falou: eu quero morrer, eu quero na sexta-feira, porque eu não quero morrer no sábado para ser enterrado no domingo, porque eu não quero atrapalhar o culto. Ela morreu na sexta-feira, ela falava sempre isso, e no sábado ela foi sepultada. E foi assim. Então a gente às vezes pede para Deus, né, que seja indolor, né? A morte sofre. A gente sofre com essa questão. Mas entender, irmãos, que pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Sejamos um espelho. A duplicidade destrói a autoridade dos pais e cria uma profunda decepção para os filhos. Não podemos transmitir uma imagem deformada para os nossos filhos. Eles crescerão e poderão copiar essa nossa imagem. Tem um texto de Ezequiel 16:44 que diz: tal mãe, tal filha. Já ouviu essa expressão? Não é dito popular, não. Tal pai, tal filho. É um versículo bíblico. Então, às vezes, o filho está copiando aquilo que de fato você é. É tão ruim, é horrível isso, quando muitas vezes nossos filhos copiam nossos defeitos. Seria bom se eles copiassem as nossas virtudes, né? Mas os filhos copiam os defeitos dos pais, muitas vezes, mais os defeitos. Porque os defeitos machucam, né? As virtudes, às vezes, não é passado, muitas vezes, desapercebida. Então, como é o espelho? Última reflexão que eu faço acerca do espelho. O espelho deve ser iluminado. Não dá nem para ver, né, que tem um espelho ali, né? Tão escuro. O espelho deve ser iluminado. Sem luz, nem o melhor dos espelhos pode revelar alguma imagem, nem mesmo diante dos olhos mais vivos. Você consegue entrar no banheiro para as mulheres se maquiar no escuro? Liga, não tem como. Tem que ter luz. E se nós olharmos para a palavra de Deus, o que ilumina nossas vidas? Salmo 119 e 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então nós temos que olhar para a palavra de Deus. Olhar para a palavra de Deus e olhar para o nosso Pai e falar: Pai, você reflete a palavra de Deus. Pai, você tem sido luz para a minha vida.
porque você reflete a palavra de Deus. Você tem sido sal. A Bíblia fala, nós somos luz e somos sal também. Luz não pode ficar escondida, e o sal não pode se tornar insípido, porque nada presta. Então nós temos que fazer diferença na vida dos nossos filhos, e hoje é a oportunidade, e louvado seja Deus, porque temos hoje muitos pais aqui, e filhos também, em casa, espero que estejam acompanhando também. Seja luz, seja sal, faça diferença na vida dos seus filhos, seja como um espelho para eles. Se não está sendo, hoje é a oportunidade de ser. Agora fica aquela questão, mas eu não trago uma boa lembrança do meu pai. Honra o teu pai. Efésios 6 fala, né? Honra o teu pai. É o primeiro mandamento com promessa para que tenha longa vida sobre a terra. Honrar o pai não é pelo fato, não é lembrar das coisas horríveis que ele fez. Ele que gerou você dentro da vontade de Deus. Queira ou não queira, ele é seu pai. Foi ele que te gerou. A grande verdade acerca do Dia dos Pais é que é um dia que está no calendário, mas não é muito lembrado. Se fosse Dia das Mães é uma festa, né? A gente faz drive-thru. A gente pensou em fazer drive-thru, né, Pauliana? Para entregar uma lembrancinha para os pais. Será que viriam? Para as mães, não. A gente fez drive-thru. O pessoal vinha aqui com as mães, tiravam fotos e cada uma recebia. Fomos até nas casas entregar a lembrancinha. Nós faríamos isso para os pais? Gente, é difícil. Na história dessa igreja, quando fala de Dia dos Pais, vamos fazer uma festa para os pais, bem gato pingado. Quando é para as mães, gente, olha, lota, isso é maravilhoso. Foi feita uma pesquisa junto a alguns presidiários, um tempo atrás, e mandar carta, os presos, mandar carta para os seus pais. E falaram assim, no Dia das Mães, vocês vão mandar carta para suas mães. E no Dia dos Pais também para os seus pais. Sabe quantos mandaram proporcionalmente carta para os seus pais? Mínimo. Lembrança do pai. Que lembrança você traz do seu pai? As mães, sim, as mães eram sempre lembradas. Em todo e qualquer momento, a mãe é lembrada. Mas os pais, por ter feito o que não deveria fazer, por ter agido, por não ter sido um bom espelho para o filho, os filhos não querem lembrar. Mas devemos lembrar, trazer aquelas boas lembranças do nosso pai. Eu tenho na memória lembranças ruins, que graças a Cristo Jesus me salvou. Eu comecei a pensar nas coisas boas do meu pai, a gargalhada do meu pai, a risada que ele dava, do seu Manuel. Minha mãe chamava ele de Mané, seu Mané. Sabe, tinha uma gargalhada, sabe, ele andava, assim, era um negão bem forte, saqueiro, profissão saqueiro. Alguém sabe o que é isso ou não? Sabe, antigamente era assim, as pessoas compravam seus mantimentos em casa, comprava no mercado e era entregue de caminhão. E o caminhão entregava aquele saco de 50 quilos de arroz, e o meu pai era saqueiro, de feijão, açúcar. Então, imagine, ele fazia isso brincando. Eu lembro desses momentos que ele, no trabalho, ele pegava um saco de açúcar de 50 quilos, jogava assim, esses momentos, e lembrava das gargalhadas que ele dava. No entanto, lembrava também do momento que ele tentou matar minha mãe. Eu tinha 9 anos. E ele irritou tanto, como diz Colossenses, irritou tanto o meu irmão, porque o meu irmão foi lá e agrediu meu pai, dando um soco no supercílio dele. Graças a Deus, o meu irmão foi restaurado, eu também fui. Mas ficar nessa lembrança do que ele fez de errado não vai nos trazer cura. Sabe por que isso? Porque a gente vê na palavra de Deus que o filho não vai pagar pelo pecado do pai. E nem o pai vai pagar pelo pecado do filho. Todos nós prestaremos conta, conforme nós lemos hoje, né? Diante de Deus, os nossos pecados. Temos que trazer na mente as boas lembranças dos nossos pais. Quando era pequeno, trocava, cuidava, dava um presentinho. Amém, por isso, traga as boas lembranças. Como diz Jeremias em Lamentações 3, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E a esperança de Jeremias é em Deus. E a nossa esperança está em Deus. Amém?